Boa noite a todos que estão ao vivo comigo e a todos que estão exclusivo. Nas duas aulas anteriores do resumão que eu faço acerca da aula só sobre leis de todas as esferas, eu dei aula sobre a pirâmide, do ordenamento jurídico brasileiro. Ontem fiz a parte 1, ontem fiz a parte 2 e hoje é o desfecho, a parte 3. Eu expliquei na primeira aula a primeira, a segunda e a terceira, na segunda, a quarta, a quinta e a sexta, e hoje eu vou falar sobre a sétima, a oitava, a nona e a décima, o significado e dar pelo menos um exemplo. Gente, desde já tá aqui, ó, no rodapé do seu televisor aqui, ó, para você que vai me assistir por tablet ou celular, ó, no rodapé do seu televisor, desfecho, tracinho, pirâmide do ordenamento jurídico, parte 3. Esse é o título. Ao lado do título aqui do meu rodapé tem um V, você clicar, tem todo o relatório acerca da aula e os principais pontos que eu abordei na aula. Pegue papel, pegue caneta e você que vai me assistir por televisão, quando você parar a aula aqui em cima, ó, desfecho, tracinho, pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, tracinho, professor R. Vieira. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a sétima lei. Vou falar sobre a oitava, a nona e a décima dentro da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro. Você que estuda para concurso, que quer saber das leis, vai seguir carreiras policiais ou jurídica, essa aula é para você. Pronto. A sétima lei de dentro da pirâmide do ordenamento jurídico são as medidas provisórias. O que significa medida provisória? Olha que interessante. É um instrumento adotado pelo presidente da República em caso de relevância e urgência. O artigo 59 da Constituição Federal, em seu inciso V, que o processo legislativo compreenda as elaborações das medidas provisórias. Então, o que seria medidas provisórias? É um instrumento que o presidente da República tem, muitas vezes ali um caso de urgência. Vou dar um exemplo mais claro. Não teve pandemia? Você viu que o presidente urgentemente, assim como os governadores de cada estado, ele usou ali no caso as medidas provisórias de quê? Decreto, lockdown, tantos dias comércio fechado, tantos dias as lojas fechadas para evitar a pandemia. Ou seja, ele usou esse instrumento provisório que ele tem por lei para o quê? Para preservar a saúde física da população brasileira, assim como os governadores de cada estado, vereadores e prefeitos dos seus municípios, para o quê? Relevar, ou seja, com que essa doença viesse matar mais ser humano. Então a medida provisória, ela é tipo uma lei que ela não vai durar muito tempo, ela é provisoriamente. Ou seja, o presidente cria, e muitas vezes ali em caso de urgente, se for necessário para o bem-estar social, seja na área trabalhista, tributária ou não, ele cria num único intuito ali, com urgência, como eu já falei aqui, e relevância é provisório. Aí pode durar 3 meses, pode durar 1 ano, pode durar 3 anos, vai de acordo com o que o presidente e as autoridades determinar e até quando for necessário para o bem da população. Então as medidas provisórias é a emenda constitucional número 32, revogado na lei 14.125 do dia 10 de março de 2021, dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid e sobre a aquisição e distribuição de vacina por pessoas jurídicas de direito privado. Olha que interessante também. E teve aquela medida provisória, o povo vai ter que se vacinar de tal idade até tal idade, entre a data tal até a data tal. Pai de família entre a data tal e a data tal. Criança entre a data tal e a data tal tem que se vacinar após a Covid. Ou seja, foi uma coisa provisória. Ou seja, mas com urgência o presidente criou para o bem-estar do país. Isso serve na área trabalhista, tributária, penal, etc. e etc. Outro exemplo que eu vou falar agora, desculpa, a próxima lei, eu vou falar sobre a oitava no caso. Decretos legislativos. O que seria decretos legislativos, gente? Olha que interessante. Tem por objetivo dar cumprimento às atribuições exclusivas do poder legislativo. Portanto, a iniciativa para sua elaboração é dos próprios deputados estaduais, sem a necessidade de sanção pelo chefe do poder executivo. Olha que interessante, gente.
O decreto legislativo ele é tipo aqueles decretos, aquelas leis que os próprios deputados estaduais eles criam ali, muitas vezes para o seu estado, vamos supor assim, mas ele não vai precisar ali da sanção do chefe do poder executivo não, porque só por ele ser o dono do estado, ali, ser o governador, ser um deputado, ele pode criar essa lei, claro, se os demais aprovarem também. Vou dar um exemplo aqui mais claro para vocês entenderem, é um exemplo bem assim, que ela é exclusiva do Poder Legislativo, ou seja, o Poder Legislativo tem exclusividade para criar essas leis. Vamos dar um exemplo, pandemia mesmo. Você viu que cada deputado ou governador do seu estado falou bem assim, o povo vai ter que usar máscara tantos dias. Ele não precisou de sanção do Poder Executivo nem nada, ele mesmo criou, ou seja, ele tem exclusividade, Poder Legislativo, para poder fazer isso pelo bem-estar da população. É a mesma coisa, um prédio está caindo, onde muitas pessoas trabalham. Aí vai lá o deputado do estado estadual ou o próprio governador e fala, interdito urgente. Ele não vai precisar de sanção do chefe do Poder Executivo, não. Ele tem exclusividade para criar esse decreto até o prédio ser derrubado, reformado e ter a segurança. Ou seja, o próprio governador, o deputado estadual pode fazer isso sem precisar do alvar, da autorização de autonomia do Poder Judiciário, do Poder Executivo e entre outros órgãos e entidades. Ou seja, o Poder Legislativo ele tem exclusividade para poder fazer isso. Penúltima agora, resoluções. O que seriam essas resoluções por lei, gente? Olha que interessante. Resolução, meio pelo qual se decide um caso duvidoso, uma questão. Acabar com o problema, capacidade de decidir expediente. Resolução a norma jurídica destinada à disciplina de assuntos interesse interno do Congresso Nacional, no caso do Brasil. Também elaborado e finalizado no âmbito legislativo, a exemplo da norma examinada anterior, mas esse trata de questão de interesse nacional. Vamos dar um exemplo, isso é tipo assuntos assim que ele vai tratar do interno ali do Congresso Nacional. Como os políticos vão, só entre eles ali dentro, eles vão criar aquelas leis, como os políticos vão agir, o que eles devem fazer, qual vai ser o comportamento deles, etc e etc. Aí o que acontece? Eles fazendo isso, ou seja, mas no interesse nacional, é tipo assim, um local de trabalho e ter aquela reunião só entre o chefe internamente e ninguém mais sabe, nem cliente, nem funcionário. Ou seja, o povo brasileiro não fica sabendo, mas só entre eles lá dentro do Congresso Nacional faz essa reunião no intuito de finalizar no âmbito legislativo. Ou seja, eles resolveram questões internas deles em favor do povo e resumindo, a maioria entrou num acordo, ou todos ali, e tudo, e decidiram tal lei, ou seja, aí eles passam para o âmbito legislativo e o Poder Legislativo vai e assina o que eles resolveram internamente. Nem o povo sabe nem nada. Quando o povo saber, a lei já foi criada, o decreto já foi feito e etc. Podemos resumir que a resolução é a norma jurídica destinada a assunto de caráter político, processual, administrativo que produz efeitos internos à Casa Legislativa, ou seja, a organização, a hierarquia, como eles vão trabalhar, qual vai ser o comportamento deles, como a empresa deve se comportar, todos os deputados, cada um com a sua função, etc, etc. Ou seja, eles tratam especificamente do caráter político, dos políticos em relação ao seu comportamento próprio como profissional e para a sociedade. E para completar aqui a 10ª lei da pirâmide do ordenamento jurídico, normas infralegais. Olha que interessante. As normas infralegais, olha o que acontece aqui. Elas normas infralegais que está em posição inferior a uma lei, na disposição da hierarquia jurídica. Olha que interessante aqui. Ó. O que acontece? As normas infralegais, ela é tipo aquela lei assim. A lei é feita, a lei ela é criada, mas se ela violar, ou seja, aquela lei que é superior a ela, tipo assim, a norma infralegal, o cara cometeu um crime, aí o caso dele vão querer dar prisão perpétua e vão querer dar pena de morte pro cara. Ou seja, acaba que ela vai o quê? Ela vai querer violar a lei que é maior da Constituição, onde fala que não tem prisão de caráter perpétuo e nem pena de morte no Brasil. Ou seja, essa norma infralegal, ela é executada, ela não vai valer. Por quê? Porque ela sempre é inferior à lei. Ela pode ser até criada, ela pode ser até aprovada pelos políticos, legisladores, deputados, senadores,
com uma condição, que ela não viole as que são superior a ela, nem a Constituição, nem a emenda constitucional, nem as leis delegadas, etc. e etc. Um exemplo para concluir aqui é normas infralegais, são atos normativos secundários que têm sua validade ditada por lei, ou seja, ela tem um tempo de começar e de terminar. Uma norma infralegal é assim, ela é de uma semana só. Se de uma semana ela continuar, ou seja, os políticos, quem criou e continuar querendo praticar essa lei, o próprio cidadão está cometendo um crime. Agora, se deu tempo dessa lei acabou, ou seja, e ela violar que é superior a ela, já se torna um crime também. Então é isso, normas infralegais não pode, ela pode existir, mas se ela violar superior a ela, já se torna ilegal para a sociedade, para a lei brasileira e para a população também. Ela só pode existir se não violar superiores a ela. Gente, hoje foi o desfecho da aula aqui, como eu falei, entendeu? Hoje é o desfecho, tá aqui o título no rodapé do seu televisor, ao lado aqui ao ver, você que me assiste por celular, tablet, tem todo o relatório da aula e aqui o título, ó, desfecho, tracinho, pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, tracinho, professor Handley R. Vieira. Você anota os detalhes, se for o desfecho da aula de hoje, e pause e anote tudo em detalhe. Acabou a aula sobre a pirâmide do ordenamento jurídico, mas as aulas do 100% nas leis continua. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau.